Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora nossa terceira aula de História para a turma do sétimo ano. Dando continuidade à aula passada, onde vimos o final do capítulo 3, iniciamos agora o capítulo 4, Renascimento Científico e Cultural, onde veremos um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna na Europa. E como esse período de transição, ele mudou o cotidiano das pessoas, principalmente na produção cultural e científica da época. Nas primeiras páginas do livro de vocês, o livro traz um resumo da vida de Leonardo da Vinci, que foi um dos grandes intelectuais do período do Renascimento. Da Vinci nasceu em 1452, em Florença, na Itália, e naquela época ele foi um dos grandes intelectuais do pensamento renascentista. Ele pesquisava em diversas áreas do conhecimento, ele pesquisava assuntos na anatomia humana, ele pesquisava o corpo humano, ele tinha pesquisas na arte, ele era um pintor, um escultor famoso, ele tinha pesquisas na área da astronomia, no movimento dos astros, no movimento dos planetas. E, além disso, ele era um engenheiro civil, né, que ajudou, que o fez um grande construtor civil. Ele tinha obras ele construía casas, ele planejava pontes, né, dentro da Itália, e ele era um mecânico, né? Ele era um precursor de várias tecnologias que só surgiriam séculos depois. Ele foi um dos idealizadores do que a gente imagina, do que veio surgir do avião, do helicóptero. Naquela época, ele já pesquisava formas do homem voar. E aí ele criou vários estudos que futuramente dariam certo com o avião, com o helicóptero. Esse período, então, do Renascimento cultural vai fazer com que a Europa mude, se transforme, seja um período de ruptura do pensamento europeu que existia na Idade Média para o pensamento da Idade Moderna com esse período do Renascimento. O cotidiano das pessoas vai mudar, porque a produção de livros, a produção de conhecimento científico, a produção de obras artísticas vai aumentar durante aquele período. E isso vai transformar a Europa que existia em uma nova Europa que vai culminar em vários fatores que nós veremos adiante. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês do Da Vinci, do Leonardo da Vinci. Ele deveria ter uns 50 anos nessa imagem, foi um autorretrato que ele fez, mostrando o belo pintor que ele era. Uma de suas obras, né, mais famosas é a Mona Lisa, que vocês devem conhecer, além da Última Ceia, que é aquele quadro onde você tem a Última Ceia de Jesus Cristo com os 12 apóstolos na mesa. Foi ele o autor daquela pintura. A Revolução Cultural, então, que houve na Europa, ela foi impulsionada por três fatores básicos, que foi, primeiro, a criação das prensas móveis de Gutenberg. Através dessa criação de Gutenberg, a produção de livros vai aumentar na Europa. Durante a Idade Média, principalmente, os livros na Europa só eram feitos à mão. Era um monge, uma pessoa ligada à igreja, que escrevia e desenhava todo o livro à mão. Produzia um livro totalmente manual, de forma manual. Já com a criação de Gutenberg, ele vai construir uma prensa móvel, onde a produção de livro ela ficou mais rápida e mais fácil de ser produzida. Com isso, o livro ele vai ter uma queda de preço, porque os livros eram muito caros para serem feitos durante a Idade Média. Os livros então vão ficar mais baratos e mais acessíveis à população europeia. Com isso, a produção de conhecimento vai aumentar muito na Europa por conta dessa criação do Gutenberg.
O período das grandes navegações vai impulsionar uma troca de conhecimento entre a Europa e a Ásia e o Oriente, entre os árabes, entre a China, a Índia. Todo o conhecimento que existia na Ásia, no Oriente, vai chegar à Europa através das grandes navegações. E isso também vai ser um impulso ao período renascentista. Por último, o investimento feito por comerciantes italianos. A Itália, naquela época, era um berço do comércio na Europa. Era uma ponte, a Itália era uma ponte que ligava a Europa ao Oriente, e com isso, nas cidades italianas, vai haver um forte comércio de comerciantes orientais e europeus. E com isso, o comércio da Itália vai enriquecer muito. E esses comerciantes ricos vão começar então a investir na produção de novas tecnologias, na produção de obras artísticas, na produção de obras literárias. Vão financiar então esse movimento do Renascimento. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês das prensas de Gutenberg, que vão possibilitar a produção de livros em grande escala dentro da Europa. Até então, a produção de livros era muito pequena e muito cara de ser feita, como eu disse para vocês, como era feito. O processo transformador do Renascimento. Houve então, nesse período do Renascimento, a transição do pensamento feudal, do pensamento medieval, que era um pensamento ligado à Igreja Católica, a tudo que a Igreja Católica dizia, para um pensamento mais racional, para um pensamento científico, para o pensamento moderno. Esse período do Renascimento, ele basicamente é isso. Ele é a saída da influência da Igreja Católica para a chegada do conhecimento científico. Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha uma grande influência dentro da Europa, principalmente na questão política, que ela tinha uma influência com os reis, com os senhores feudais, e uma influência cultural, porque tudo que a Igreja Católica dizia, a população aceitava como sendo verdade. Através do pensamento renascentista, muitos pesquisadores, muitos intelectuais na época, vão começar a contestar, a negar o pensamento da Igreja e vão buscar novas formas de conhecimento, através da pesquisa, através da investigação, através do pensamento racional. E esse período de saída da Igreja Católica, de saída da Idade Média para a Idade Moderna, vai ser conhecido como Renascimento Cultural. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês, basicamente só para mostrar como era feita essa influência da Igreja Católica com a sociedade europeia na Idade Média. Eles influenciavam não só a população, mas também reis e senhores feudais, dando à Igreja Católica um grande controle sobre a Europa naquele período. A Revolução, então, científica que aconteceu na Europa, ela também vai ser impulsionada pela Igreja Católica, que durante a Idade Média meio que bloqueou, meio que impediu todo o conhecimento científico que existia. Houve produção científica na Idade Média? Houve, mas a Igreja Católica ela bloqueava, impedia muita dessa produção científica de chegar ao público. Com o Renascimento, essa produção então científica vai abandonar a influência da Igreja Católica e vai se opor à Igreja. Só para trazer um exemplo, a Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, eles foram dois pesquisadores do período medieval, do final do período medieval, que investigaram sobre a astronomia, sobre os astros, o movimento dos planetas. E eles descobriram, durante sua pesquisa, que a Terra girava em torno do Sol. Essa teoria deles foi chamada de teoria heliocêntrica, que a Terra girava em torno do Sol. Naquela época, a Igreja Católica dizia o contrário, que o Sol girava em torno da Terra. E esse pensamento vai ser contestado
pela Igreja Católica, fazendo com que eles fossem impedidos de manifestar a sua descoberta para a população. Aqui, futuramente, a teoria dos dois acabou sendo comprovada 100 anos depois, 200 anos depois da descoberta deles. Aqui é só um exemplo que eu trago para vocês de como era as duas teorias. Primeiro, a teoria da Igreja Católica, que mostra a Terra como o centro do universo e o Sol girando em torno dela. A segunda teoria, que era a teoria do Galileu e do Copérnico, mostra já o Sol no centro do sistema solar, com a Terra girando ao seu redor. Na Península Itálica, então, que é a Itália, ela foi um berço do Renascimento, por conta daquele fator dos comerciantes italianos que eu já falei para vocês. A Itália era um entreposto comercial da Europa com o Oriente, e com isso a Europa vai enriquecer muito. O comércio da Itália vai enriquecer bastante naquele período. E graças a esse comércio rico, que eram feitos entre o Oriente e a Europa através do comércio de especiarias, os comerciantes italianos vão começar então a investir no desenvolvimento de novas técnicas para principalmente as grandes navegações. É nessa época que vai surgir o astrolábio, que é um instrumento que ajuda o navegador a navegar durante a noite. Vai surgir as caravelas, que é um tipo de embarcação mais apropriada para a navegação nos oceanos. Vai surgir os novos mapas cartográficos que já inseriam as descobertas na Ásia, na África, na América. Esses mapas foram sendo redesenhados durante esse período e toda essa produção científica foi investida, foi patrocinada pelos comerciantes italianos. Esses comerciantes, então, além da produção científica, eles também vão investir na produção cultural, na produção de livros, na produção de pinturas, de esculturas. E, a partir daquele momento, eles vão começar a ser chamados de mecenas, que eram investidores da cultura. O Da Vinci, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele teve o investimento desses mecenas. Muitos mecenas pagaram ao Da Vinci para pintar muitas obras, para criar muitas esculturas, e não só o Da Vinci, mas outros pintores e artistas que surgiram naquele período. Todos eles foram financiados pelos comerciantes italianos. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês, somente para mostrar como era o astrolábio. Ele baseava-se através das estrelas para a navegação nos mares, e ele permitia que o navegador navegasse durante a noite. E aqui é uma imagem que eu trago para vocês das caravelas, que era um tipo de embarcação que surgiu naquele período, vai ser muito usado pelos portugueses para chegar até a América, e era uma embarcação que permitia uma melhor navegação dos navios pelo oceano. Era uma embarcação mais forte e ao mesmo tempo mais rápida. As bases características do pensamento renascentista são 4, nós vamos ver agora. São 4 fatores que vão ser a base do pensamento renascentista, que vão dar base à produção cultural e científica da época. A primeira delas é o classicismo, que foi o resgate da cultura greco-romana. Com a produção de livros em massa, com a criação das prensas de Gutenberg, vários livros da cultura greco-romana, livros como de Aristóteles, como Pensamentos de Platão, como os pensamentos dos grandes filósofos da cultura grega e da cultura romana, vão ser resgatados durante o Renascimento, vão ser reimpressos e vão ser compartilhados na Europa. Vão ser traduzidos do italiano, do grego antigo, do romano, do latim, perdão. Eles vão ser traduzidos do grego, do latim, para as novas línguas, que é o espanhol,
que é o português, que é o italiano, que é o alemão, e com isso a produção, o conhecimento que essa cultura greco-romana tinha vai chegar até a Europa, e com isso eles vão dar base ao pensamento renascentista. Principalmente através dessa produção, desse resgate da cultura greco-romana, o que vai acontecer? Vai acontecer uma negação do pensamento da Igreja Católica e vai haver um acolhimento, né? Eles vão abraçar o pensamento racional, o pensamento científico daqueles pensadores greco-romanos. Uma das obras que foram influenciadas por esse pensamento classicista foi Os Lusíadas, um livro de Luís de Camões, que é um português, e A Divina Comédia, de Dante. Esses dois livros vão ser muito influenciados por esse resgate da cultura greco-romana. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês dos dois livros. Primeiro, Os Lusíadas, que trabalha muito o período das grandes navegações, né? Ele trabalha esse período das grandes navegações dos portugueses com a África, com a Ásia. E a Divina Comédia de Dante, ele trabalha a questão religiosa do céu e do inferno, o que seria o céu e o inferno para a Igreja Católica. A Divina Comédia trabalha esses dois assuntos. O hedonismo, né, a segunda base do pensamento renascentista, ela dizia o seguinte, que o divino passava a ser secundário diante da vontade humana, né? Todo o pensamento ligado à Igreja Católica, ao pensamento divino, ele foi abandonado no Renascimento e começaram então a investir na produção de obras humanas, na investigação do homem, das vontades humanas, das paixões humanas. Então, a partir daquele momento, vários livros vão abordar histórias que trabalhavam as paixões humanas e não mais histórias ligadas ao pensamento divino, ao pensamento da Igreja Católica como sendo certo ou errado. Vai haver nesse período do Renascimento um investimento da produção humanista, né? Da produção de obras que valorizavam o homem e não mais o divino. Essa imagem que eu trago para vocês é uma obra de Shakespeare, né? Que é um dos artistas desse período renascentista, que é Romeu e Julieta, uma obra feita por Shakespeare, que trabalha essa valorização das paixões humanas. O naturalismo a terceira base. Ela buscava a valorização da natureza, buscava a valorização dos animais e do habitat desses animais, né? Com isso, vai haver então muita produção em pesquisa da anatomia humana, né? Da Vinci vai ser um dos influenciados por essa questão do naturalismo, né? Ele pesquisou muito sobre o corpo humano, sobre o funcionamento dos músculos, sobre o funcionamento do sistema digestivo do ser humano. E todo esse pensamento ligado à natureza vai ser influenciado pelo Renascimento. Aqui é um dos escritos deixados por Da Vinci, onde mostra os rabiscos, as pesquisas que ele fazia, essa é a letra dele, e todo o conhecimento que ele descobria sobre como deveria ser o funcionamento dos músculos do corpo humano. O último ponto das bases do Renascimento é o racionalismo, que é o pensamento científico se sobrepor ao pensamento da Igreja Católica. O pensamento científico passou a se basear na investigação e na pesquisa, não mais no que a Igreja Católica dizia. Para os renascentistas, então, houve a valorização da razão sobre a fé. A Igreja Católica, que dizia o que era certo e o que era errado, foi deixada de lado, e os renascentistas agora, através de suas pesquisas, eles buscavam então essas novas explicações para
as perguntas da humanidade através da razão. Com isso, a gente pode trazer um exemplo que foram as descobertas de Copérnico e de Leonardo da Vinci, que contrariavam o pensamento da Igreja. A teoria que dizia que a Terra girava em torno do Sol, ela negava o pensamento da fé, que era a Igreja Católica, e dava a explicação através da razão, através da pesquisa científica, que foi o que esses dois pesquisadores fizeram. Bom, com isso nós terminamos nossa aula de hoje e na próxima aula daremos continuidade a esse período do Renascimento.